Fala, Chuck Norris! É isso aí, galera! Você não enjoa do professor Leozão, não. Você não vai zoar. Não vai zoar. Por quê? Porque o professor Leozão vai estar aqui, né? Você vai assistir várias vezes esse vídeo até você sair daqui, ó, perito em matemática. Agora, senhoras e senhores, eu quero falar de um tema tranquilo, tá? É um tema mais de conhecimento para você saber de algumas situações em relação à geometria. Então, o tema da aula de hoje é geometria básica, beleza, galera? E eu quero começar falando daquilo que é o início da geometria, da onde nasceu a geometria, que é o conceito de ponto. Aí você me pergunta, professor, o que é um ponto? É um ponto. Professor, o que é um ponto? Ponto. O ponto não tem definição, gente, tá? Um ponto é um ponto, tá? Não tenho mais o que falar. Ah, professor, não acredito! Um ponto é um ponto. Na verdade, a gente diz que o ponto é a menor definição geométrica que existe, tá? Um ponto é um ponto, tá, gente? É a menor coisinha que existe. Depois do ponto, nós vamos ter a reta. Aí a reta já dá pra gente definir. A reta nada mais é do que um conjunto de pontos, tá? Se você colocar um ponto do lado do outro, consecutivamente você vai formar uma reta. Beleza, galera? Então uma reta é um conjunto de pontos. E o plano, galera? O plano é aí a sua carteira, né? A sua carteira aí que você está assistindo, a mesa na qual está apoiado o seu computador, é um plano, galera. Um plano nada mais é do que um conjunto de retas e de pontos. Se você juntar vários pontos e várias retas, eles vão formar um plano. Beleza? Aí eu quero falar sobre ângulos com vocês, galera. Ângulo. Olha o ângulo que apareceu aqui para vocês. Beleza? O que é um ângulo, professor? Aí quando eu pergunto para meus alunos o que é um ângulo, os alunos chegam para mim, professor, um ângulo é isso aqui, ó. Um ângulo é isso aqui, ó. Essa aqui, ó. Mas o que é isso aí? Professor, não sei, é isso aqui, ó. Né? Não adianta, velho, você tem que me definir o que é um ângulo. Um ângulo nada mais é do que a abertura que se tem entre duas retas. Beleza? Então, observe o que nós temos aqui. Nós temos, então, a abertura entre duas retas. A medida dessa abertura é o que nós chamamos de ângulo. Quando a gente mede essa abertura, nós temos um ângulo, beleza? Então, observa, senhoras e senhores. Nós temos aqui o ponto aonde tem ali o início das duas retas, onde se encontram as duas retas, que nós chamamos de vértice, beleza? A voltinha, que é a abertura entre as duas retas, nós chamamos de ângulo. E aí nós temos as duas retas que formam o nosso ângulo, que são os lados do meu ângulo. Beleza, galera? Sem dor nisso aqui, né? Então, agora continuando, a classificação dos ângulos que nós temos para vocês. Então, olha só, aqui eu tenho uma tabela para vocês com todos os ângulos que nós temos, beleza? Então, senhoras e senhores, quem são esses ângulos? Primeiramente, senhoras e senhores, o meu ângulozinho primeiro aqui que nós temos aqui é o nosso ângulo agudo. O que é o ângulo agudo, senhoras e senhores? É aquele que tem uma abertura menor que 90 graus. Professor, o que é um ângulo de 90 graus? É o segundo, tá? O nosso segundo ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, que é o nosso ângulo reto. Beleza, galerinha? Ângulo de 90 graus é o nosso ângulo reto. E você vai reconhecer o ângulo reto sempre quando ele tiver aquele quadradinho com um pinguinho dentro. Ali nós temos, então, o que nós chamamos de ângulo reto. Beleza? O próximo ângulo é o ângulo obtuso, senhoras e senhores. O ângulo obtuso é aquele que é maior que o ângulo raso, beleza? Quer dizer, perdão, maior do que o ângulo reto, só que menor que o ângulo raso, tá? Então ele tem uma abertura maior que o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, e ele tem uma abertura menor que o ângulo raso. Professor, mas o que é o ângulo raso? O ângulo raso, senhoras e senhores, é o próximo, que é o ângulo que a gente chama de ângulo de meia volta, tá? Então aquele ali, ó, que forma uma barriga igual do professor Leozão lá, beleza? Pensa que o professor Leozão tá deitado ali, aquela bolota é a barriga do professor Leozão, beleza? Então, senhoras e senhores, o ângulo de meia volta, que é o ângulo de 180 graus, é o nosso ângulo raso. E para fechar, o último que nós temos ali é um ângulo de uma volta inteira. Quando nós temos uma volta inteira, nós temos 360 graus. Agora eu quero falar com vocês sobre os quadriláteros. Como o nome já diz, quadriláteros é porque tem 4 lados. Quem são os quadriláteros, senhoras e senhores? Nós temos duas divisões, duas situações, galerinha. Então, olha só, desse lado aqui para mim, vai aparecer uma das divisões que nós temos, que são os paralelogramos. Desse lado aqui vai aparecer para mim o que nós chamamos de trapézio.
beleza? Então nós temos os paralelogramos e nós temos os trapézios, beleza? Senhoras e senhores, quem são os paralelogramos? Os paralelogramos nada mais são do que quem? Os retângulos, os quadrados e os losangos. Esses caras são paralelogramos. E quem são os trapézios, senhoras e senhores? Nós temos 3 tipos de trapézios também, que é o que nós chamamos de trapézio escaleno, que tem todos os lados diferentes. Nós temos o trapézio isósceles, que tem 2 lados iguais. E nós temos o trapézio retângulo, que é formado então por ângulos internos sendo 90 graus. Tá, vamos conceituar o que é cada um deles. Então, paralelogramos, galera. Paralelogramos são aqueles lados, aqueles quadriláteros que têm os seus lados opostos paralelos, beleza? Retângulo. O retângulo é aquele que tem todos os ângulos internos iguais, medindo 90 graus. Losango. O losango é aquele que tem todos os seus lados iguais, beleza? E o retângulo, o quadrado. O quadrado é aquele que tem todos os lados e todos os ângulos internos iguais, ou seja, ele é losango e retângulo ao mesmo tempo. Trapézios. O que são trapézios, senhoras e senhores? São aquelas figuras que têm apenas 2 lados paralelos. Os outros 2 não são, tá? O paralelogramo tem todos os lados paralelos. O trapézio, apenas 2, tá? Então, como eu falei, trapézio escaleno tem todos os lados diferentes. Trapézio isósceles tem 2 lados iguais. E o trapézio retângulo tem 2 ângulos internos de 90 graus, tá? Agora eu quero falar para vocês do triângulo, senhoras e senhores. Quem são os triângulos? Então nós vamos ter aqui triângulozinhos que vocês já estão acostumados, que são as medidas que tem, as figuras que têm 3 lados. E eu quero falar para vocês o seguinte, galera, eles têm classificação também, tá? Então, senhoras e senhores, a primeira classificação que eu quero mostrar para vocês é a classificação quanto aos lados do meu triângulo. Aqui desse lado, então, eu vou classificar os meus triângulos quanto aos lados deles, beleza? Nós temos o primeiro, que nós vamos chamar de triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. Depois, nós vamos ter o nosso triângulo isósceles. O triângulo isósceles é o que tem 2 lados iguais. E o triângulo escaleno, que é o que tem todos os lados diferentes. Desse lado, agora eu vou classificar os meus triângulos quanto aos ângulos deles, beleza? Nós vamos ter o triângulo retângulo, que é o que tem um ângulo interno reto, ou seja, de 90 graus. Agora nós vamos ter o triângulo acutângulo, que é o que tem todos os ângulos internos agudos, ou seja, menor que 90 graus. E aí nós vamos ter aqui do lado um triângulo obtusângulo, que é um triângulo que tem um ângulo interno maior que 90 graus. Beleza, galerinha? Algumas observações importantes para vocês, galera. Nós vamos ter polígonos que são convexos e polígonos que não são convexos, ou seja, são côncavos. Então, olha só, galera, um polígono aqui em cima que é convexo e um polígono que não é convexo, senhoras e senhores. Então, um polígono que não é convexo, para você conseguir notar ele, olha só, ele tem 2 lados que entram para dentro do polígono, senhoras e senhores. Isso que classifica um polígono que não é convexo, ou seja, que é côncavo, né? Tem 2 lados que estão entrando para dentro desse polígono. Isso classifica polígonos que são côncavos, tá, galera? E olha de cima é mais bonitinho, né, galera? Que é o que a gente mais utiliza, que são os polígonos convexos, tá? E pra gente fechar, galera, eu quero falar pra vocês agora de círculo e circunferência, tá? E eu quero que vocês saibam da diferença do que é um círculo do que é uma circunferência. Professor, não é a mesma coisa? Não, não. Qual que é a diferença entre os dois? Vamos pensar no seguinte, pensa na pizza, senhoras e senhores, tá? Pensa numa pizza. Todo o recheio lá de frango com catupiry lá, galera, todo aquele recheio lá é o círculo. E só a bordinha é a circunferência. Então pensa, galera, um anelzinho, que é só a bordinha, aquilo é uma circunferência. Agora, toda a figura plana, ela é um círculo, o preenchimento é um círculo. Então aqui está um exemplo para vocês da circunferência e aqui está um exemplo para vocês do círculo. Beleza, galera? Tranquilo isso? E agora, galera, eu quero dar alguns elementos da circunferência para você. Então, olha só, nós temos aqui a circunferência, beleza? E só para mostrar para vocês algo bem importante. O segmento que sai de um extremo da circunferência e vai até outro e passa pelo centro, nós chamamos de
diâmetro. Agora, o segmento que sai do centro da circunferência e vai até a extremidade, nós chamamos de raio. Pensa na tua bicicleta. Aquele ferrinho que sai lá do centro e vai até a borda ali da sua roda é o que nós chamamos de raio da bicicleta. Beleza? Como está aparecendo na representação aqui para vocês. Beleza, senhoras e senhores? Tranquilo? Então, senhoras e senhores, ficamos por aqui com mais essa aulinha, meus amores. Fechou? Então é isso aí, galerinha. Um abraço para você. Estamos chegando ao fim, galerinha. Então, olha só, não para de estudar, não para de correr, senhoras e senhores, que a gente vai detonar nessa prova, senhoras e senhores. Abraço para você, galerinha. Fui!